pessoal, todo mundo bem? Uma boa semana para todos. Hoje foi nossa primeira aula oficial, não é? A primeira eu desconsiderei porque muitas pessoas não puderam ir. Então, tudo bem. O nosso foco é a interpretação em ambiente religioso. Porém, vocês têm que saber coisas básicas, né, que eu vou passando durante esses momentos que nós tivemos, assim, de enviar os vídeos para vocês. Então, a aula número 1 foram conhecimentos básicos e nós começamos com uma oração inicial. Eu me apresentei, fiz a apresentação pessoal. Então, para poucos aí que ainda não me conhecem, meu nome é Márcia e esse é o meu sinal. Nós vimos, assim, não necessariamente a ordem, porque teve um probleminha técnico lá com o pendrive, mas mais ou menos foi isso que eu falei lá na nossa aula. A diferença entre o surdo, né, o que eles chamam de ser surdo com S maiúsculo, né, pessoa surda, e deficiente auditivo. E a diferença é essa, que o surdo, ele se considera surdo e tudo bem para ele, não tem problema nenhum, e ele usa a língua de sinais para se comunicar. E o deficiente auditivo é alguma pessoa que tem um problema de audição, que faz tratamento fonoaudiológico para treinar a fala, e ele não usa a língua de sinais, ele não assume esse uso para se comunicar em língua de sinais. Então, essa é a diferença básica entre o surdo e o deficiente auditivo, tá? Então, nós recordamos lá que o aparelho fonador do surdo é normal, ele nasceu com tudo intacto, ele só nasceu com problema na audição. Então, muitos surdos falam normalmente, por isso não podemos dizer que a pessoa é surda muda, por exemplo. Mas a diferença entre surdo, ser surdo e ser, né, a identidade dele ser deficiente auditivo é um direito deles. Aí vimos o que é a Libras. Então, a Libras não é uma língua internacional, tá? Dentro do nosso território, no Brasil, ela também tem suas diferenças, que nós chamamos de variações, tá? E a cultura surda e a cultura ouvinte, elas são totalmente diferentes. Os surdos têm uma visão de mundo bem diferente dos ouvintes. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre cultura surda, tá? Sobre a sigla CODA, CODA. Quem são os CODAs? CODAs são pessoas que sabem língua de sinais, fazem uso dela por ser filho ou filha de pais surdos. Pode ser só o pai ou só a mãe, ou os dois, pai e mãe surdos. Tá bom? Então, mas o que eu deixei claro é que não é porque ele está nesse ambiente bilíngue, né, desde pequeno, que ele vai ser um excelente intérprete, não é? Para a gente ser intérprete, a gente tem que estar ralando muito, fazer cursos, conviver com a comunidade surda e aprendendo o quanto a gente pode, tá bom? Então, achar que só porque pai e a mãe é surdo, ele vai ser um intérprete proficiente, isso é muito enganoso, tá? Agora vimos também sobre a datilologia. A datilologia tem esse sinal, né, e nós usamos quando um sinal nós não conhecemos, uma palavra, nós não conhecemos o sinal. Então a gente faz o quê? Pergunta para o grupo, pergunta para alguém, para que a gente não precise ficar digitando essa palavra sempre. Então você, tendo dúvida numa palavra, você faz o uso da datilologia. Alguém te ensina o sinal, você não usa mais a datilologia. E também no caso da gente se apresentar, nós digitamos o nosso nome. E conforme a sua frequência, né,
Na comunidade surda você recebe ou não um sinal. Se você não frequenta a comunidade surda, não ajuda em nada, não exerce, né, a profissão de intérprete, tradutor e tal. Então, assim, geralmente eles não dão sinal, não. Mas os surdos com influência ouvinte dão sinal para um monte de gente e também tem um problema que eles usam muito sinal com letra. Assim, a comunidade surda mesmo dificilmente usa letras nos sinais. Tá certo? Só quando tem um surdo que tem influência ouvinte. Ok, então a datilologia. Você vai se apresentar, digita seu nome. Não sabe um sinal, digita a palavra. Aprendeu a palavra, não digita mais, tá? E a datilologia serve para isso. Também, quando você não sabe, por exemplo, tem uma palestra falando o nome de algum local, um estado, uma capital, um país que você não sabe, aí você vai e digita, porque você não sabe aquele sinal. Então, a partir do momento que você aprende o sinal, não precisa mais digitar. Então, aparece emergência, tá bom? Lá nós não falamos hoje sobre essa sigla TILS, TILS, que quer dizer tradutor e intérprete de Libras, né, de língua de sinais. O tradutor e intérprete é a pessoa com a capacidade ou habilidade de fazer o uso da língua de sinais, da língua fonte para a língua alvo, tá? Então, se uma pessoa está ali fazendo em Libras, o intérprete tem capacidade de passar para o português, para a língua oral. E se tiver alguém na língua oral falando uma palestra, palestrando alguma coisa assim, ele passa para Libras. Então, essa proficiência em língua de sinais, as pessoas que trabalham com isso são chamadas, né, de TILS. O alfabeto manual. O alfabeto manual nós consideramos um empréstimo linguístico, tá bom? Porque o surdo ele transita entre o mundo deles, o mundo dos surdos e dos ouvintes. Eles são obrigados por lei a aprenderem a nossa língua escrita, tá? Então, esse empréstimo linguístico são as configurações de mãos que nós usamos para mostrar as letras do alfabeto, tá bom? E nós usamos, como falei ali naquela hora da datilologia. Faz a datilologia para quê? Para isso, tá? Para escrever o nome de uma palavra que você não conhece o sinal ou para você se apresentar para as pessoas. Então, às vezes as pessoas têm assim, essa sede de querer se comunicar com os surdos. Se você souber o alfabeto manual e o surdo souber ler, você pode escrever as palavras pausadamente para o surdo. Não, isso não é Libras, né? Usar Libras, mas já é uma tentativa de comunicação. Às vezes você pode até tentar escrever, ou desenhar, ou apontar, não tem problema, mas tem que saber o alfabeto manual. E eu tenho vários vídeos de alfabeto manual, mas eu vou deixar aqui para vocês também novamente. Então vamos ver, esse é o A, B, C, C cedilha, D, E, F, lembrando que na letra F o dedão é para fora, G, H. O H nós podemos fazer desta forma com o dedinho unido, ou podemos fazer com a configuração em K, fazendo esse giro nos dois, H ou H. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E o C
cedilha é o C com a mão um pouco balançando dessa forma, tá bom? Isso vocês têm que memorizar o mais rápido possível. Próxima aula eu quero ver todo mundo já com esses sinais na memória, hein? Bom, eu não tive lembrança de falar dos 5 parâmetros que eu coloquei. Os parâmetros da língua de sinais são muitos, mas nós vamos trabalhar com 5 principais, tá? Que é o ponto de articulação, é onde o sinal pode tocar na pessoa, tá? A letra O significa orientação, se o sinal vai para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente, em diagonal, reto, tá? M é o movimento que esse sinal faz, né? A CM é a configuração de mãos. Como é que vai ser a posição, a figura que a sua mão vai mostrar na hora de fazer os sinais. Expressão facial e corporal. Esse é o sinal e escrito ele fica só no E, F, C. Então esses parâmetros nós estamos aprendendo e vamos colocar isso em prática. Mas não é nada para decorar, nada para ficar preocupado não, tá, gente? Os sinais icônicos são sinais que quando você bate o olho, que nem é o caso do sinal de casa, você olha para aquilo ali, o sinal você já vem na sua mente a palavra casa. Telefone, por exemplo. Isso é como se tivesse aqueles ícones na barra de ferramentas de um computador. Cada desenho significa uma coisa. Então, os sinais icônicos servem para isso. Não falei do processo anafórico, mas é porque eu estava sem o pendrive. O processo anafórico é quando você, que é intérprete, precisa interpretar mais de um personagem, mais de 2 personagens ao mesmo tempo, numa palestra, por exemplo. Então você tem um jogo de corpos, pode mexer o corpo para a direita ou para a esquerda, e quando você muda de posição, você dá a entender para o surdo que você está fazendo o papel de mais de um personagem. Tá? E nós vamos ver um pouco mais nas outras aulas. O sistema de apontação nós comentamos que é apontar para as coisas, que em língua de sinais você aponta. Por exemplo, eu, tu, vocês, eles, ela. Então, é um sistema de apontação que é normal dentro da língua de sinais. Então, dos regionalismos, onde a Libras não é igual, no território nacional, eu só dei um exemplo, mas tem vários. Eu dei o exemplo da mandioca. É o mesmo sinal, porém a palavra é outra, né? Então existe nos sinais variados, né, as variações que tem nas regiões brasileiras, tem alguns sinais que são feitos de forma diferente para as mesmas palavras. Isso é muito comum, é chamado de variação linguística, ou variação. E as saudações. Eu pedi para todos, né, se um dia falar que teve aula comigo, não dizer que eu ensinei esse oi de ouvinte. Ele existe? Existe. É o O e o I. Oi. Só que eu não ensino para uso, eu ensino para conhecimento. Vocês têm que saber que isso existe, né? Tá bom? Mas o surdo se comunica dizendo oi com a mão, né? Fazendo o tchau igual, mesma coisa. Oi e tchau é a mesma coisa. Aí nós temos algumas saudações, né? Que é o bom dia, feliz sábado, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Oi e tchau, é igual. Se você está chegando no ambiente, isso significa oi. Se você está indo embora, você está dando tchau. E para perguntar se está tudo bem. Tudo bem? É esse sinal. Falamos também dos verbos direcionais. Usamos como exemplo o verbo chamar. Quando Deus me chama, quando alguém me chama, o verbo vem para mim. Quando eu chamo alguém, eu faço um sinal, peço para alguém chamar quem eu quero, né? Sinalizar. Muito bem. Aqui ainda tem o verbo escolher,
Por exemplo, eu escolho ou eu sou escolhida, alguém me escolheu. O verbo então vira para mim, ele é direcional. Aí tem pedir e me pedir. Quando eu peço alguma coisa para alguém, eu faço sinal para a pessoa. Por favor, posso te pedir isso e tal. Agora, se alguém está me pedindo, o sinal vem da minha pessoa para frente, para outra pessoa. E tem uma observação também importante que eu falei com o pessoal que estava lá hoje, que para ser um bom intérprete a gente precisa muita atenção, né, na hora da sinalização, e a gente tem que saber muito os sinônimos, as palavras que a gente pode substituir, tá? Nem sempre as palavras literais os surdos entendem, então, alguns entendem, outros não. Então a gente tem que ter essa habilidade de saber usar os sinônimos e lembrar que quando está sinalizando uma canção, vou cantar para o meu Senhor, não vou cantar. O surdo não canta com a voz, ele canta com os sinais, ele sinaliza, né? E o surdo também não fala com a voz, geralmente não. Tem surdo que fala, é surdo oralizado, né? Mas quando você está numa canção e fala, eu vou orar para Deus, aí Deus vai me responder, por exemplo, é tudo em língua de sinais. Vou orar para Deus e fazer em língua de sinais para Deus. Aí a resposta de Deus. Então ele vai me responder em Libras também, tá? Isso aí só com treino e com tempo que vocês vão entender direitinho. E esses conteúdos foram a aula de hoje. Logo eu vou passar aí um exercício para vocês, que vocês vão fazer em vídeo e me mandar aí no grupo, ok? Um abração a todos, uma boa semana. Tchau, tchau. Deus abençoe.